Tá, então, introdução à patologia, tá, pessoal? O objetivo dessa parte inicial, quando a gente começa a falar de patologia, é mais ou menos saber definir patologia e discutir os aspectos ali que a patologia aborda, né, para entender a doença, para a gente entender como que a gente faz alguns passos para entender toda a doença e, de repente, né, definir um prognóstico, definir um tratamento, né, ou né, orientar um tratamento numa doença. Então, a gente vai ter uma visão das causas das doenças, das subdivisões da patologia e algumas técnicas associadas, né, entender, assim, as principais etapas das doenças, né, para a gente, então, estruturar uma maneira de pensar para categorizar as doenças. Nessa categorização, então, geralmente vem um prognóstico associado a isso, né, e daí, depois a gente define um tratamento ou, né, ou um não tratamento de uma doença. Se, por exemplo, a doença é autolimitada, ou se ela é branda, né, e não precisa fazer nada. Tá? Então, o estudo patológico das doenças. Tá? A patologia, então, estuda toda aquela alteração que foge da homeostase. Vamos dizer, a homeostase é aquele equilíbrio, né? Aquele equilíbrio das nossas funções, do nosso metabolismo, né? De todo, em todos os níveis que a gente tem, né? Desde do nível ultraestrutural, genômico e molecular de dentro da célula, até da célula em si, a relação dela com o meio ali, com o microambiente, com o interstício, os vasos e com as outras células, num conjunto maior, então, nos tecidos que a gente tem, vocês já passaram por histologia, né? Depois disso, os órgãos, então um órgão inteiro, que é constituído por células e tecidos, e o conjunto dos órgãos, então os nossos sistemas, né? Todos os sistemas corporais que a gente tem, as relações de os órgãos uns com os outros. Então, qualquer fuga, qualquer insulto, ou injúria, ou estresse, ou lesão que altera isso, essa fisiologia, esse equilíbrio, essa homeostase, então já está entrando na patologia. Tá? Então a gente já consegue estruturar isso, fazer relações com as alterações que vão aparecendo e estudar né, tudo com essa estruturação, tudo que está acontecendo e entender. Então, as estruturas normais, em tese, as relações, a fisiologia, a gente já tem que entender um pouco, porque agora a gente já está abordando a alteração desse normal. Tá? Quem estuda muito patologia das doenças é o patologista, todos nós, no nosso departamento, nós somos patologistas, então a gente tem uma formação específica na área, né? A gente é médico, então a gente estuda e analisa, né? Patologia tem muito de análise, vamos dizer, visual e correlação com os outros achados de apoio para a gente entender as alterações que estão acontecendo nas células e traduzir isso, por exemplo, num laudo, num parecer, num relatório, numa opinião, né? Para categorizar, entender, tentar explicar, né, uma doença, tá? Então, a patologia é considerada, assim, uma linkadora, vamos dizer. Tá? Ela pega todas aquelas disciplinas básicas, assim, que vocês já têm uma bagagem, né? Bioquímica, histologia, né? Toda aquela anatomia, aquela coisa mais básica, e traduz isso, né? Ela serve como um link para aquelas disciplinas mais clínicas, aquelas de atuação, né? Mais no final, né? No paciente,
tá? Então, a gente faz esse processo de tradução para a clínica, entendimento, categorizando, né, falando, entendendo todas as estruturas das doenças e, então, traduzindo isso para aquele que está na atividade fim lá, mais perto, tocando no paciente, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes nessa parte aqui, mas a gente tem toda uma nomenclatura associada e termos que vão surgir em patologia, né, e algumas coisas que a gente pode ficar discutindo, o que é saúde, o que é doença, né, mas resumidamente é tudo que foge da normalidade, como eu falei para vocês, tá? Os principais agentes causadores das doenças, né, são agentes infecciosos, causas ambientais, né, e causas genéticas, tá? Então, a gente tem sempre assim, quando a gente vai, vamos estudar um órgão ali, uma parte, ou vamos estudar um grupo de doenças. A gente vai sempre mentalizar, vocês já comecem a partir de agora sempre a fazer isso. Vocês vão categorizar a lesão em inflamatória ou não inflamatória, se é inflamatória, ela é infecciosa ou não infecciosa, né? Inflamatórias não infecciosas podem incluir aí doenças autoimunes, por exemplo, né? A gente vai ter doenças por causas ambientais físicas, por exemplo, poluição, né, radiação, traumas, né, químicos, medicamentos, causas iatrogênicas, né. A gente tem, então, uma outra categoria de doenças genéticas que a gente pode usar também, aí elas podem ser genéticas, por exemplo, com defeitos em algumas proteínas, enzimas, então defeitos do metabolismo, por exemplo. A gente pode ter doenças genéticas que têm relação com a nossa imunidade, então desencadeando aí deficiências ou autoimunidades. E a gente tem uma outra grande categoria, então, das doenças tumorais. Essas lesões tumorais podem ser neoplásicas ou não neoplásicas. Então, lesões tumorais, né, um hematoma pode ser uma lesão tumoral, por exemplo, um abscesso que forma uma massa, né, ou a gente pode ter, então, uma categoria tumoral que faz um efeito de massa, né, um crescimento das lesões neoplásicas. Então, seriam as principais, assim, categorias. E quando a gente está falando de todas essas doenças, né, o que a gente tem que usar para entender, para conseguir, né, estruturar o nosso pensamento para entender determinada entidade nosológica ou patológica, né, a cada doença em si. A gente vai usar 4 pontos de estudo, é isso que a patologia faz, ela esmiuça todos os pontos envolvidos numa doença para tentar entender o que está acontecendo para depois, então, traduzir isso aí clinicamente para a gente tentar dar um significado para isso aí, um significado clínico, o que é? É dizer se essa doença é branda, se ela é benigna, se ela é maligna, né? Se tem alguma coisa que eu posso fazer para prevenir isso, né? Se tem alguma coisa que eu posso fazer para alterar a história natural dessa doença, né? Então, só um pouquinho, pessoal. Então, essa esmiuçada que a gente dá nos ajuda muito, então, a entender todas as etapas da doença e, em determinada etapa, então, entender mais para tentar traduzir isso aí lá no final, para a gente fazer ou não alguma intervenção, tá? Então, os 4 pilares de estudo da patologia, então, das doenças, né? A primeira coisa que a gente vai tentar entender numa doença é a etiologia,
né? A etiologia, o que que é? É o porquê que aquela doença está acontecendo, né? O que que está causando aquela doença, tá? Aquela doença, por exemplo, é uma doença infecciosa causada por um vírus, né? É uma doença infecciosa causada por uma bactéria, né? Quando a gente fala de etiologia, então o agente etiológico é aquele determinado ente específico que está causando a lesão, né? Que está causando a doença. Então, pode ser determinado vírus, herpes simples vírus, SARS-CoV-2, né? Então, Mycobacterium tuberculose. Isso aí é o agente etiológico de uma doença. Então, é quando a gente tenta descobrir o agente causador. Não necessariamente precisa ser ah, infeccioso, né? Pode ser uma determinada mutação, um determinado gene que traduz uma determinada enzima. Isso aí é uma outra etiologia de uma doença. Pode ser um trauma, pode ser simplesmente um trauma de um acidente, né, de carro, por exemplo. Tá? Então, a etiologia é a causa daquela entidade, daquela doença final. Então, tá? É uma coisa bem mais específica. Agora, quando a gente fala de um vírus, por exemplo, infectando uma célula, entrando no nosso organismo por determinada via, atingindo determinado grupamento de células, ou entrando na circulação, se deslocando, se implantando em determinado local, em determinado tipo de célula, em determinado local dentro da célula, né? Aí a gente já está falando de coisas mecanísticas. A gente está falando de tudo que esse agente etiológico que ele está fazendo de forma mecanística, né, de forma, vamos dizer, física e de alteração, né, daquela partícula, daquela coisa que está fazendo, que vai traduzir lá no final uma doença, de tudo que ela está fazendo, ou que ela está alterando, ou a via que ela está fazendo uso, né, do processo que ela está fazendo para, então, causar um sinal, um sintoma, a própria doença, entende? Então, o mecanismo, tudo aquilo que vem entre ah, o, o agente etiológico e o significado clínico, que pode ser um sinal, um sintoma, né? Ah, a manifestação da doença, todo aquele inteirinho, aquela parte do meio, o que esse agente etiológico está fazendo para causar isso aqui, que pode ser, por exemplo, até a morte de uma célula ou de um indivíduo, é o mecanismo, então é a parte patogênica, tá? A gente chama isso aí de patogênese, é a parte patogênica do agente etiológico. Vocês vão ter termos que às vezes ah, se misturam, assim, você pode usar etiopatogenia, né? Vamos estudar a etiopatogenia de determinada doença. É o quê? Estudar o agente causador e o mecanismo que ele está fazendo para causar a doença. Ele está alterando determinada proteína, né, para causar a doença, ele está rompendo uma membrana, ele está fazendo o nosso genoma expressar determinada coisa que a gente não tinha antes, né? Ele está causando uma simples lise celular por um agente físico, ele está a radiação está chegando lá no nosso genoma e quebrando nossas estonas lá com formação da nossa cromatina, que vai interferir no processo de expressão gênica. Então, todo esse mecanismo que vem ali do agente causador, né, é a patogênese da doença, tá? Com o acúmulo de alterações, por exemplo, a gente pode ir causando alterações em algumas partes da nossa ultraestrutura. Ultraestrutura, o que que é?
nossas organelas, né? Mitocôndrias, nos retículos, nos lisossomos, né? No nosso metabolismo, na nossa comunicação intracelular, até em determinada medida que vai alterar a conformação da nossa célula. Então, já vai ter aí uma alteração não só da ultraestrutura, mas como da forma da célula. E se isso aí aumentar ou persistir, então, de um conjunto de células, e se for além ainda, então, pode ser de um órgão inteiro, uma área inteira do nosso corpo, né? Ou mesmo de um sistema inteiro. Então, essas alterações que a gente já começa a ver, que a gente já começa a identificar, são alterações patológicas que a gente diz mais morfológicas, tá? Isso aí a gente pode usar um microscópio para olhar, tá? Ou a gente pode ver até a olho nu mesmo, tá? Então, quando atinge nesse ponto, né, de a gente tem alguma apresentação mais visível, né, principalmente do microscópio, né, que é o que a gente faz uso bastante na patologia, a gente diz aí que a gente já está com uma alteração patológica ou morfológica visível, né, para observar na doença. Então, como que está se apresentando? Como é que a gente vê isso? A gente já falou do agente, do, do mecanismo que a gente pode entender, mas tem um determinado ponto, né, um momento que a gente consegue ver as coisas. Então, são as alterações patológicas ultraestruturais ou morfológicas que a gente consegue observar, tá? Hoje em dia a patologia avançou tanto que a gente consegue olhar, por exemplo, dentro do genoma, dentro do núcleo, dentro da expressão das proteínas, né, da tradução delas, dentro da sequência do DNA. Então a gente foi até a nível molecular agora. Então a gente está no nível molecular até de observar a alteração patológica, tá? E, por fim, então, chegando no nosso último componente, assim, do estudo das doenças, a gente tenta entender a patologia, tenta entender tudo isso, essa etiologia, a etiopatogenia e a alteração que a gente consegue observar e traduzir isso aí clinicamente, né? Como é que a gente traduz clinicamente isso? Primeiro, a gente tenta categorizar a doença, dar um nome, então dizer o que está errado, né? Então, a gente fecha um diagnóstico do que está acontecendo, né? A gente categoriza, diz, e depois a gente, entendendo e observando essa doença, né? A gente tenta entender o que acontece com ela, né? A gente acompanha, né, a história natural da doença, né? A gente define, então, um prognóstico. Quando a gente olha uma doença sem nenhuma intervenção, né, e a gente vê o que ela faz, a gente está nada mais, nada menos do que definindo o prognóstico dela. Se é uma doença que evolui rápido, né, e leva o paciente, por exemplo, a óbito rapidamente, pô, é uma doença com um prognóstico muito ruim, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar intervir, né, nessa doença, né, para ela ter um prognóstico muito melhor, né? Se eu observo uma doença e ela é branda, ou ela, de forma espontânea, se cura, ou ela é autodelimitada, ou ela é branda, vamos dizer, benigna, e fica parado, não avança, não progride, pois é uma doença com um prognóstico bom, né? Então, geralmente, eu vou intervir menos, vou ser mais brando na intervenção, no tratamento, né? Então, a gente vai olhar a doença, vai entender, então vai pensar no que pode ser feito, então fazer estratégias de tratamento e, em determinada medida, então, em determinado ponto, a gente vai, né, entendendo todos isso, esses passos e tudo, né, ah, né, definindo o tratamento, vendo o que funciona, em determinada medida, então, em determinado ponto, a gente vai fazer, então, começar a nos perguntar e tentar fazer tentar entender o que a gente pode fazer para evitar o acontecimento dessa doença. Então, a gente já entra lá no final, né?
numa parte de prevenção, tá? Então, aqui, ó, eu esmiucei muito bem, tá, pessoal? Isso aqui é o ponto principal da aula hoje, é entender esses 4 pilares, tá? E de toda essa introdução à patologia, entender isso aqui, tá? O resto é só adicional. Então, como eu falei, a gente tem muitos termos e na patologia a gente usa muito termo para traduzir, né, muitas vezes uma alteração morfológica, um mecanismo patogênico. Então, não vai fugir, né? Senão a gente tem prontuários, né, que não vão acabar nunca mais, né? A gente não vai fugir de apresentar muitos termos, e é basicamente não, mas é muito de conhecer os termos, definir eles, entender e passar a utilizar eles. Então, vocês vão pegar um termo, né, vão ter que entender ele, vocês vão incorporar ele, né, para entender, porque ele vai traduzir muita coisa, que daí a gente teria que detalhar um texto muito extenso, a gente traduz isso para um termo pequeno e vai usando ele, né, na nossa área da saúde. Então, vocês, na verdade, né, muito disso vocês vão fazer repetitivamente durante toda a disciplina e a vida de vocês na área da saúde, tá? Então, tem que entender as coisas, tá? Não é decorar. Se entender, vai saber entender o termo, né? Quem decorar não vai conseguir aplicar aquilo, não vai conseguir entrar numa roda e discutir um caso, não vai conseguir pegar um caso e esmiuçar ele para saber nem como estudar, né? Um caso. A patologia, eu já falei, a gente divide numa parte mais geral, essa inicial, que é o nosso primeiro módulo ali, até a primeira avaliação, e uma parte mais sistêmica, específica, tá? A patologia inclui muita coisa morfológica, a maior parte dela, então, onde a gente vê morfologia, mas também tem muita coisa não morfológica, tá? A gente tem várias técnicas que a gente pode usar na patologia. A principal é a citologia e a histopatologia, que é nada mais do que olhar as células e os tecidos e analisar e ver o que está alterado para categorizar uma doença. Né? Mas tem a patologia clínica, né, que não vê muita morfologia. Ela vai pegar células, sangue, urina, né, fezes e vai trabalhar com soluções, né? Vai pegar as células, vai lisar elas e vai trabalhar com proteínas, com soro, com tudo que tiver ali, né, solto, né, com íons, ah, com DNA, com ácido nucleico, né, com tudo que tiver ali no meio. A gente tem técnicas complementares à histopatologia, essa análise das células, por exemplo, imunistoquímica, citogenética, patologia molecular. Isso aí, então, são técnicas complementares que a gente vai usar além da morfologia. Então, eu posso saber, por exemplo, se uma neoplasia ela está expressando determinada proteína que eu posso usar para categorizar aquela doença, ou que eu posso usar para dar determinado medicamento, né? Que eu sei que aquela medicamento vai atuar porque aquela proteína está de alguma forma envolvida na patogênese da progressão, da evolução, do crescimento daquela neoplasia, tá? A gente tem algumas técnicas adicionais aqui, a autópsia, a necrópsia, né, também está envolvido com a patologia, que é aquele estudo pós-mortem, né, do indivíduo para entender o que levou o indivíduo à morte. Tá? Então, tá aqui algumas imagens, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas aqui algumas imagens morfológicas, né, que são semelhantes à histologia. A histologia vê o tecido normal e a gente vai ver, então, as alterações do normal. Então, a gente vai ver alterações patológicas no tecido. Isso aí se traduz em alterações nas células, né, e na arquitetura, no padrão das células e nos constituintes dos nossos tecidos. A gente vai usar o microscópio para isso, tá? Mas tem um ponto aqui também, que eu não enfatizei muito, tem a macroscopia, onde a gente pega o tecido na mão, a olho nu,
O macro vem de olhar de forma grosseira, né? Grosseira seria olho nu mesmo. Então, a gente pode pegar aquele órgão, né, e analisar, ó, o normal é assim, eu estou vendo outra coisa, tem um tumor aqui crescendo, ou tem um espessamento aqui que parece inflamatório, ou tem uma área hemorrágica, ou tem uma área de infarto, né, isso aí a gente consegue ver a olho nu. Aqui morfologia celular, então esfregaços de citologia, né, muito usado hoje em dia, quando a gente não quer, a gente quer fazer uma abordagem mais branda para investigar uma doença, a gente tira poucas células, ou a gente esfrega as células e raspa elas de algum local e olha elas no microscópio. E aqui já, então, técnicas mais complexas, aqui um cariótipo, né, com um estudo por hibridização in situ. Então, aqui a gente já está pegando células, fazendo elas crescerem, né, pegando elas quando elas estão se dividindo, para estudar o cromossomo, né, e ainda assim, em determinado ponto dentro do cromossomo que eu quero investigar uma alteração. Então, trocas, né, mutações como ganhos, perdas, trocas, né, inversões, tudo isso aí a gente consegue identificar. Isso aí entra, então, também em categorias de exames complementares, né? Então, por exemplo, eu posso estar fazendo uma parte morfológica e que eu quero saber mais coisa, que nem um exemplo que eu dei antes ali. Eu quero saber se, por exemplo, um tumor tem cabelo comprido, se ele tem olho azul, se ele é alto ou baixinho. Isso a gente está caracterizando fenotipicamente uma célula ou um conjunto de células, né? Quando eu caracterizo uma coisa que está sendo traduzida pelo genoma, eu estou falando de fenótipo, né? Então, eu posso fazer isso olhando a célula. Então, eu posso, por exemplo, usar imunistoquímica. Imunistoquímica é uma reação antígeno-anticorpo que a gente vê no tecido. A gente tem uma imagem aqui embaixo, um corte histológico com células proliferando, onde eu estou vendo uma expressão de uma proteína ali na membrana da célula. Isso é uma técnica complementar. A autópsia, né, é uma técnica bem antiga, né, desde lá no início até para toda a história da patologia, para a gente avançar e fazer as correlações clínico-patológicas, né, os estudos de autópsia foram muito importantes, né? Como hoje em dia a gente tem técnicas mais avançadas de imagem, né, de entendimento das próprias doenças, então a quantidade de autópsias diminuiu, ou as autópsias são mais direcionadas, né? Então, aquela autópsia clássica completa, onde a gente vai examinar todo o indivíduo, né, acontece, né, diminuiu, mas a patologia está muito envolvida nisso aí também, e é muito importante, né, por isso que ainda se segue fazendo para entender, né, algumas doenças. Aqui as principais causas das doenças, eu já enumerei lá no início, mas aqui está listado, tá? Vocês vão ver que tem várias formas de categorizar isso, mas são basicamente fatores ambientais e imunológicos, questões de envelhecimento celular e alterações genéticas. Aí, aqui vai entrar quase tudo, tá? Então, não entra aqui, se não vem nada de alterações psicossomáticas, né? É uma outra categoria de estudo. Então, a patologia vai ver mais coisa, que tem alteração morfológica e não mais daquele padrão neurofuncional, tá? Então, e a história natural de uma doença? Como é que ela é? Como é que a maioria das doenças se apresenta? Elas geralmente se apresentam com alguma forma de exposição a um agente, né, causador de um estresse ou de uma lesão, de uma injúria. Algumas doenças têm um período de latência até surgir alguma alteração morfológica que a gente pode observar, ou mesmo a clínica da doença, então a gente pode ter um período subclínico, né,
onde geralmente alterações mais estruturais e metabólicas estão acontecendo, alterações em algumas células, então não está traduzindo um conjunto tão grande que a gente pode identificar um sinal em sintoma, mas até que em determinado momento, então, a gente consegue fazer isso. Então, a gente tem a patologia evidenciada na doença, né? E, claro, se ela avançar, ela pode eventualmente então culminar com morte, né? E se esse dano for difuso no indivíduo, pode ser um dano irreparável, então levando o paciente a óbito. Nessa história natural de uma doença ou de agressão numa célula, a gente tem nos principais pontos, né, alguma forma de recuperação, tá? Então, se, se a gente tira o agente estressor, se a gente tira aquilo que está causando o estresse, a gente tende ao nosso organismo a retomar o seu estado anterior, a voltar para a homeostase. A gente vai ver isso aí a seguir nas próximas aulas. Mas, se em determinada medida, em determinado ponto, a gente ultrapassar uma capacidade de adaptação, né, a gente vai, então, fatalmente culminar com uma morte celular. Então, a gente vai, então, avançar para um ponto que é irreversível, tá? Então, no geral, a gente consegue resolver, vamos dizer, regenerar, curar, né, uma boa parte das doenças, né? A principal, né? Mas fatalmente, né, tem algumas que então vão para dano irreparável e avançam para a morte, tá? O desfecho, então, eu não vou entrar em detalhes, mas tem várias formas de estudar os desfechos da doença em vários níveis, né? Até a nível molecular. Então, isso aqui é um ponto de estudo moderno e bem interessante, mas eu não vou entrar nisso aí. Depois, vocês vão ver nessa minha aula, vocês olhem lá, tem uma evolução histórica da patologia, tem mais ou menos pontos principais aqui do que aconteceu. Tem um ponto principal de desenvolvimento de microscopia, então de usar lentes para ampliar e olhar as doenças, tem um ponto de fazer correlação clínico-patológica, de observar o que aconteceu no indivíduo e tentar correlacionar essas alterações patológicas com sintomas clínicos. Isso aí foi outro avanço. Tem um outro avanço que é a era das colorações, onde, com já tendo microscopia, a gente conseguiu usar corantes, né, para individualizar melhor a célula, separar um núcleo do citoplasma, uma célula da outra. Depois, então, um avanço mais intracelular, de olhar a expressão de proteínas, né, e a genoma, então chegando na patologia moderna que junta tudo isso, tá? Então, nessa aula tem toda uma história lá inicial, isso aqui é mais curiosidade, né? Não vai ser nada disso aqui cobrado, mas a gente tem alguns marcos, esse marco do desenvolvimento das lentes para fazer aumentos e observar as células, e de fazer, então, correlação clínico-patológica, né, muito utilizando estudos de autópsias. No final, então, a gente tem aqui a patologia moderna, então, onde a gente vai juntar toda a clínica, né, aqui inclui sinais, sintomas, exames de imagem, né, com as alterações morfológicas que a gente consegue observar de macroscopia e microscopia e juntar, então, com a genética e a parte molecular. Então, a gente faz todas essas etapas, né, para estudar a doença. Por exemplo, aqui, um indivíduo surgiu com uma lesão de pele, né, que avançou, progrediu, tem uma metástase para um pulmão, a gente observou que isso aqui é um melanoma, uma neoplasia que está crescendo, esse melanoma a gente confirmou
que é uma lesão que veio da pele, né? A gente identificou algumas proteínas que são expressas pela neoplasia, e, além disso, então, a gente avançou para estudar o genoma dessa neoplasia, que então a gente entrou no núcleo, fomos lá no genoma dessa neoplasia e identificamos uma mutação em um gene dessa neoplasia, esse gene BRAF, uma mutação que fez essa troca aqui no V600E, trocou um aminoácido, e foi desenvolvido então um medicamento que atua bem nessa via onde teve uma mutação desse gene na neoplasia. Então, esse gene ele é responsável por proliferação celular, ele faz a neoplasia crescer mais, então, se a gente intervir, bloquear essa mutação que está expressando essa proteína aí, né, a gente consegue, então, intervir, dar uma sobrevida melhor para o paciente. Então, a gente identifica essa mutação para dar um medicamento específico para o paciente. Então, a gente é mais preditivo hoje em dia nos diagnósticos, a gente quer dar mais informação, não só categorizar, dizer o que é, dar informação para ajudar no tratamento, tá? Então, concluindo aqui essa parte de introdução, a patologia estuda as alterações estruturais e funcionais das doenças, tá? As alterações patológicas usualmente cursam com achados clínicos, então se traduzem em sinais e sintomas. A patologia, o patologista estuda, então, a causa, a etiologia e o mecanismo patogênico das doenças, através de vários métodos, então, a gente divide a patologia, então, naquela de entendimento mais geral das alterações que acontecem em todas as doenças, e depois a gente tem uma parte mais focada em sistemas, em órgãos, para entender o que está acontecendo. Dentro da patologia, um dos principais método ou disciplina, vamos dizer, mais específica, é a disciplina morfológica, então é a histopatologia, olhar a célula e a citopatologia. Dentre aqueles vários métodos laboratoriais, então a gente tem métodos de apoio, né? E os principais são a imunistoquímica, a citogenética, né? A citogenética clássica é aquela que vê os cariótipos, e a molecular é aquela que vai ver mais as alterações específicas na sequência do genoma, tá? Então, aqui a hibridização in situ e PCR são técnicas que nos permitem fazer a citogenética molecular, que nos permite, então, estudar o genótipo, né, o sequenciamento de última geração também, então, nos permite estudar aquela sequência ali para entender melhor a doença, tá? Então, essas aqui foram as principais